Você aí que de vez em quando fica em dúvida se está investindo corretamente? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre erros que prejudicam os seus investimentos, parte 2. A parte 1 vou deixar aqui embaixo na descrição, ok? Para quem não viu. E esse é um vídeo em que fala erros do dia a dia que você pode cometer quando está investindo e que acaba prejudicando a sua rentabilidade. Então, muito importante evitar esses erros quando você é um investidor. Pode ser iniciante, intermediário, avançado, experiente, qualquer nível. Pode estar estar exposto a cometer esses erros, ok? Então, no vídeo anterior falei 6 erros e aqui vamos falar mais do 7º erro até o 13º. Então, bora lá, pessoal. Começando já pelo 7º erro, que é a continuação desse vídeo. Então, temos como 7º erro desconsiderar o longo prazo. Sim, muitos investidores acabam pensando em retornos rápidos, curtos e de modo fácil, tá? Então, tome muito cuidado. Porque no investimento, quando a gente fala de longo prazo é onde tem as melhores oportunidades, ok? Então, muito importante isso. Quando você desconsidera o longo prazo, você acaba perdendo oportunidades. E pode ser em renda fixa, renda variável, em qualquer investimento, ok? Por exemplo, renda fixa. Esses dias ali tivemos um patamar histórico do Tesouro IPCA, chegando a 8%, IPCA mais 8%. Então, quem conseguiu surfar essa onda, conseguiu pegar boas taxas. E Tesouro IPCA, querendo ou não, quando a pessoa decide ficar com ela até o final do prazo, a grande maioria dos títulos de Tesouro IPCA é de longo prazo. E, querendo ou não, quem não aproveitou essa oportunidade perdeu a chance. Hoje tem grandes taxas? Sim, temos IPCA mais 7%, tá no mercado se você for procurar, mas IPCA mais 8% será muito difícil encontrar novamente, ok? Então, quando você desconsidera o longo prazo, você perde oportunidades. Então, muito importante, sempre levar em consideração na sua carteira uma alocação para longo prazo. Oitavo erro temos como não reavaliar a carteira periodicamente. Então, muitos investidores, eles fazem investimento, até mesmo fazem a gestão da carteira, da sua gestão lá do Asset Allocation, que coloca lá o percentual para cada ativo, mas alguns cometem o erro de não reavaliar a sua carteira, ok? E em quanto tempo ela deve ser feita? Depende, vai depender de caso a caso. Se você for um investidor ali que mensalmente está investindo, é legal reavaliar mensalmente. Quando você estiver investindo, você vê lá o percentual se está ok, se ainda está atendendo seus objetivos, e tem uma reavaliação que você pode fazer semestralmente ou anualmente, que aí você faz uma reavaliação profunda, tá? Para ver como é que está a sua vida, se o que está na sua vida está alinhado com a sua carteira de investimentos, ok? Então, um erro muito comum, é bom evitar, porque, querendo ou não, quando você reavalia, você também pode encontrar outras oportunidades melhores no mercado também, ok? E você que está neste ponto aí de não reavaliar a carteira de investimentos e percebeu que seria bom ter um especialista ou um consultor de investimentos? Perfeito, aqui estou eu. Então, aqui no Mura, fazemos esta consultoria de investimentos para pessoas físicas. Então, você aí está precisando de um especialista para ajudar na sua carteira? Ótimo! Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa carteira de investimentos, essa consultoria, e também para entender um pouquinho sobre você, a sua vida, seus objetivos, necessidades e sonhos, e aí sim montar a carteira de investimentos ideal para você. Então, primeira sessão gratuita, aproveitem!
Nono erro, não estudar sobre investimentos. Então, investimentos é algo que é uma paixão, que eu amo, então estou diariamente, estou sempre me atualizando e estudando sobre novos ativos, novos investimentos, novas formas de investir. E você aí também é bom fazer esse estudo, se atualizar, entender do mercado, como que ele está. E o estudar, quando eu falo, é uma forma ampla, ok? Não é você entender como que faz uma avaliação de um ativo, por exemplo. Pode ser, ele é considerado um estudo? Com certeza é considerado um estudo, mas abrange muito mais do que isso, ok? Só do simples fato de você se atualizar no mercado, entender o que está acontecendo, ler notícias sobre isso, seguir influenciadores, conseguir filtrar o que eles falam de bom, de ruim, ter o seu discernimento, além de também, claro, estudar sobre formas de investir, também com certeza muito válido. Então, quando você está investindo, é importante. Assim como qualquer outro assunto que você fizer na vida, exige estudo, querendo ou não, ok? Então, muito importante. E muitas pessoas acabam errando neste momento em que elas fazem investimento lá, sua carteira, e aí ela acha que já está 100% dominando tudo e não atualiza mais, não estuda mais, e aí a carteira fica defasada. Então, muito importante este ponto, ok? Entramos no 10º erro, que seria desconsiderar o risco de cada ativo. Então, muito importante você ver na sua carteira como está cada ativo lá na sua carteira de investimento. Qual que é o risco dela comparado com o benchmark, se é um risco maior ou menor, e também o risco dela geral na sua carteira, ok? E isso hoje você consegue facilmente em qualquer plataforma de investimento, ela passa essa informação, tá? Eu mesmo tenho um testemunho sobre isso, que vou contar brevemente aqui, para não ficar muito comprido, em que lá antes da pandemia, eu investi em muitos ativos que tinham uma volatilidade maior que do Ibovespa, que seriam considerados as small caps, tá? Então, eu investi muito em small caps antes da pandemia. E aí, quando aconteceu a pandemia, aconteceu tanta pandemia, depois veio aquele aumento da taxa de juros, aumento da inflação, o que aconteceu? As small caps foram as mais prejudicadas na bolsa de valores. E aí, o que aconteceu com minha carteira? A minha rentabilidade caiu. Claro que não era toda a minha carteira que estava small caps. É um pequeno percentual ali que eu concentrei, né? Mas, querendo ou não, esse pequeno percentual acabou prejudicando a rentabilidade total da minha carteira. Então, muito importante você considerar o risco dos seus ativos, ok? Porque dependendo se você tiver algum boom no mercado, algum estresse, você pode acabar se dando mal por causa de estamos falando aí de 5, 6 ativos na sua carteira que pode arrastar a rentabilidade lá para baixo. Então, muito importante ficar atento a este ponto, ok? 11º erro, eu torço para que poucas pessoas cometam esse erro, que é deixar o dinheiro parado na poupança, tá? Então, pelo amor de Deus, hoje temos investimentos flexibilizados para você sair da poupança. E tem ali Tesouro Selic, tem CDB de liquidez diária de bons bancos, tem fundos de investimento de renda fixa de qualidade. Então, procure, não deixe na poupança. Isso aí é um erro muito de amador, ok? Entramos no 12º erro que muitos investidores iniciantes cometem, ok? Que seria esquecer da reserva de emergência. Então, muito importante, você que está iniciando nos seus investimentos, fazendo essa carteira de investimentos, cuidado com a sua reserva de emergência. Você precisa separar ela da carteira de investimentos. O que acontece que muita gente faz? Ela começa a investir até mesmo em renda fixa pós-fixado, pré-fixado, IPCA, e acaba considerando esses investimentos como uma reserva de emergência. E não pode, tá? Ok? Reserva de emergência são ativos líquidos. Então, muitas vezes,
ela coloca lá ativos que têm vencimento daqui 1, 2, 3 anos e considera isso como uma reserva de emergência. Cuidado, ok? Tome muito cuidado. Reserva de emergência tem que ser um ativo líquido, com segurança e rentabilidade, que você não perca tanto para a inflação, ok? Então, este erro é para investidores iniciantes, ok? E entramos no último. 13º erro seria cair em golpes e pirâmides financeiras, ok? Isso daí é para qualquer investidor. Ele está propenso a cair nesses tipos de golpes. Pode ser iniciante, um investidor ali experiente, pode cair sim, tá? Então o que acontece? Muitas vezes a promessa aí de lucros rápidos fazem com que a pessoa esqueça um pouco essa carteira de investimentos e foque em ganhar rapidamente e com grandes margens. Mas lembre-se, tenha o discernimento e sempre desconfie se não é um golpe ou pirâmides financeiras, ok? 2 pontos que você precisa, quando você ver, você já deve se atentar. Primeiro, quando amigo ou um colega indica você para o investimento, cuidado, tome muito cuidado. A chance de daí ser uma pirâmide financeira é alta, tá? Então, já se atente. E segundo ponto é grupos de WhatsApp ou grupos de Facebook, de rede social no geral. Então, esses grupos de investimento, tome muito cuidado, tá? Muitas vezes, por trás, tem ali alguma coisa que você terá que dar um dinheiro, investir em algum ativo e que, na verdade, é um golpe ou pirâmide financeira, ok? Fique muito atento a isto, ok? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que ajudem vocês a diminuir os seus erros durante os investimentos. E curtiu? Perfeito, dá um joinha. Surgiu dúvidas quanto a isso? Ou comentários? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou para uma consultoria de investimentos comigo? Perfeito, acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender como está a sua vida atual, seus objetivos, sonhos, necessidades e, o mais importante, montar a carteira de investimento ideal para você. Então, entre em contato. Beleza, pessoal? Valeu!